Olá, amigos, boa noite para todos. Este é o programa Militão e Militão. Olha, o prefeito Alexandre Quiref esteve hoje num evento no Rio de Janeiro com prefeitos de cidades de 13 países do mundo. Será que ele aprendeu alguma coisa que possa utilizar em Londrina? Vamos ver, né? Exatamente. Agora, eu quero te dar uma sugestão bacana. A Bela Madre voltou com tudo. Bela Madre, padaria, confeitaria, pizzaria e restaurante. É o melhor pão da cidade. No almoço, delicioso buffet variado por quilo. E no jantar de quarta e domingo, comida típica de Santa Felicidade, com saladas, risotos, massa e frango. Bela Madre, na Avenida Madre Leone Milito. Hoje, quarta-feira, é dia de você adquirir conhecimento no programa Militão e Militão, porque quem está conosco é o consultor e o presidente do Instituto Real, Joel de Souza. Boa noite, Joel, como vai? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos vocês. É uma satisfação estar aqui novamente. O Joel dá sequência a uma série que ele traz ao programa, que é Pensamento Empreendedor, a Gestão da Excelência. E hoje, quem paga a dívida, o faturamento ou o lucro? É o tema do Joel, não é isso, Joel? Sim, Marcelo, existe uma grande dúvida ainda com muitos empresários se o foco deve ser o faturamento ou o lucro. Posso fazer o endividamento com base no meu faturamento ou tenho que levar em consideração o lucro da companhia? Vamos discutir detalhadamente esse tema esta noite. João, na verdade são muitos mesmo os empresários que têm dúvidas sobre essa relação, faturamento e lucro? São, porque essa análise não é exatamente simples. Pare para pensar, você tem um faturamento de 10 milhões por mês. E vai contrair uma dívida de 5 milhões. E essa dívida vai gerar uma parcela de 500 mil reais por mês. Quando você olha o faturamento e compara esse faturamento com o valor da parcela, a parcela é reduzida, não é significativa. Agora, quanto dentro desse seu faturamento você tem que ter de lucro para produzir a amortização suficiente para quitar a dívida? Esse é o foco. Então, não compare o faturamento com o valor da parcela. Compare o seu lucro líquido com o valor da parcela. João, é possível uma empresa ter faturamento elevado e mesmo assim não conseguir pagar as dívidas? Se ela tem um faturamento de 12 milhões no ano e tem 13 milhões de gastos variáveis e fixos, qual o valor que sobra para produzir amortizações? Se ela tem um resultado negativo, como é que vai produzir amortizações no endividamento? Não vai conseguir produzir, mesmo tendo um faturamento significativo. Então, o faturamento só não basta para você decidir quanto poderá ou não amortizar de uma dívida que será contraída. Então, João, o ideal é focar mais no faturamento ou mais no lucro? O mundo ideal é quando você pode focar no faturamento que deixa uma excelente rentabilidade. O faturamento com bom lucro lá dentro do faturamento, excelente. Agora, se você tem foco só no faturamento, é como se você focasse só na espuma que colocam no seu copo quando você pede um copo de cerveja. Isso te agrada? Não. Você vai dizer para o garçom, cadê o líquido? Aqui só tem espuma. Então, o faturamento sem lucro é como uma espuma. João, no entanto, o mais comum é ouvirmos os empresários falarem do faturamento. Por quê? Porque para falar do lucro, precisa ter um entendimento maior da demonstração de resultado onde está o lucro localizado. Se você não tem familiaridade com a demonstração de resultado da sua companhia, como é que vai falar do lucro? Muito mais facilmente vai discutir o seu faturamento, a evolução do faturamento ou a redução do faturamento, a manutenção desse faturamento. Mas o objetivo real é saber quanto de lucro você tem para cada real faturado. A cada real faturado, qual é a sua margem líquida? Porque é com ela que você determina o seu investimento, a distribuição de lucro aos sócios e também a sua capacidade de compor, aumentar o seu capital de giro.
Agora, nessa época, Joel, com a queda do faturamento das empresas, os lucros também despencaram? Existe uma correlação quase que direta entre faturamento e lucro, na maioria dos casos. Então, se eu tenho menos lucro, significa que eu tive, muito provavelmente, menos faturamento. Em alguns casos, o lucro não acompanha o crescimento do faturamento. Eu cresci 20% o meu faturamento, mas cresci apenas 10% o meu lucro. Por quê? Para faturar mais, talvez eu tenha concedido mais descontos ou tenha custado mais do que o necessário esse faturamento. Então, veja, se você tem menos faturamento, muito provavelmente terá menos lucro. Professor Joel, todas as vezes que o empresário quiser saber a sua real capacidade de amortizar as suas dívidas, ele deve apurar a lucratividade do negócio? Não tem como você falar da sua capacidade de amortizar dívidas, de produzir a quitação desses compromissos, sem ter um levantamento claro da sua lucratividade. Sua lucratividade deve ser sempre apurada no momento que você quer determinar sua capacidade de amortização do endividamento. E, em geral, Joel, os pequenos e médios empresários dão qual destino para os lucros? Bom, os lucros normalmente eles são a grande parte distribuídos aos sócios. Faz-se uma distribuição dos lucros aos sócios. Essa é a principal destinação. E qual é a destinação mais recomendada por você? É dividir o lucro em 3 partes. Então, eu tive um lucro de 3 milhões. Imagine que 1 milhão você vai destinar para suprir a necessidade de investimentos. Mais 1 milhão você vai deixar para capital de giro, incremento do capital de giro próprio. E 1 milhão você poderá distribuir aos sócios. Agora, cabe uma observação, Marcelo. Se essa companhia não tem ainda capital de giro suficiente para suas atividades, você não poderá distribuir nada do seu lucro. Terá que deixá-lo integralmente à disposição da sua companhia, principalmente para compor essa necessidade de capital de giro. Agora, professor Joel, sempre deve haver uma política de distribuição dos lucros? Sempre. Uma empresa bem administrada não faz uma distribuição aleatória sem regras claras de lucro. O lucro tem que ser distribuído com base nas regras previamente estabelecidas. Distribuir o lucro sem regras é comprometer o futuro da sua companhia. Joel, quando a empresa possui muitas dívidas e o lucro é muito baixo, o que normalmente acontece? Veja, tenho muitas dívidas e o lucro é baixo. Significa que a todo momento, periodicamente, terei que repactuar as minhas dívidas, porque não consigo produzir por meio do lucro a amortização necessária para quitar as dívidas. Então, as dívidas se acumulam e, ao se acumularem, preciso novamente fazer uma repactuação, dilatando prazos, me submetendo a taxas de juros e, consequentemente, aumentando ainda mais esse endividamento. E se a empresa não tem lucro suficiente para quitar as dívidas, professor Joel, quais seriam as alternativas? Bom, se você não consegue quitar essas dívidas por meio do lucro, que geraria as amortizações, deverá fazer um aporte de capital na companhia. Terá que fazer um aporte para suprir essa necessidade de amortização. Um outro ponto importante, se você não consegue fazer o aporte, talvez você tenha algum ativo, algum bem nessa companhia que possa ser vendido para utilizar em amortizações que são absolutamente necessárias para que a sua empresa fique numa posição regular junto aos credores. Joel, quando uma empresa pretende entrar com um pedido de recuperação judicial, aqui em Londrina, aliás, houve vários casos, né? Ela precisa avaliar se produzirá lucro suficiente para a quitação? Não importa a sua estratégia, se é um plano de recuperação judicial, extrajudicial, você sempre terá que olhar antes a sua capacidade de produzir
amortizações. Se não existe essa capacidade de produzir amortizações, como você pretende quitar as suas dívidas? Pensou no faturamento? Não é suficiente. Não é a visão assertiva. A visão assertiva, ela tem como foco o resultado que esse faturamento vai proporcionar. Então veja, antes de propor a recuperação, avalie a real capacidade de pagamento. Até porque isso o ajudará a determinar o prazo dessa recuperação judicial. Talvez no curto prazo não consiga, mas ao dilatar o prazo suficientemente, irá conseguir produzir as amortizações. Outra questão interessante aqui. Qual é a rentabilidade, Joel, que as melhores companhias brasileiras buscam? As companhias desejam uma rentabilidade de 12%. Poucas, raras companhias conseguem uma rentabilidade líquida superior a 12% no mercado. As indústrias, principalmente, têm uma rentabilidade que às vezes é a metade desse número, 6%. Quando conseguem 6%, já ficam muito satisfeitas, porque é desafiador conseguir esse percentual como rentabilidade líquida. Mas, em outros casos, o objetivo realmente é atingir 12%. Já nesse momento de crise, em quanto tempo o prazo de amortização das empresas aumentou? Em alguns casos, incrivelmente, aumentou em 8 anos. Nossa! Em 8 anos. A empresa agora precisa mais 8 anos para quitar essas dívidas. Ou seja, o prazo foi muito dilatado, porque muito menos faturamento, muito menos resultado, consequentemente, teve que haver repactuações. E as repactuações aumentaram, em alguns casos, em 8 anos, o prazo de amortização. É tempo, hein? Professor Joel, para a gente finalizar o tema, quem paga a dívida, o faturamento ou o lucro? Qual é a mensagem que você deixaria para os empresários de Londrina e região? A mensagem é clara, o lucro não é tudo, mas é o que realmente importa. Então, se é assim, vamos focar no lucro, no resultado da companhia, porque é justamente esse resultado, o lucro líquido, que vai nos tirar do endividamento e nos levar para uma posição mais confortável. Já voltamos com Militão e Militão. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Super promoção Clã do Mestre Gin. Na compra de uma refeição, mais bebida, mais sobremesa no Gin Gin Walk, você ganha um dos 5 copos. Panda, tigre, garça, elefante e Mestre Gin. E pode baixar o aplicativo em seu celular para se divertir em um jogo incrível. Colecione já! Juntar os copos do Clã Oriental e jogar também é coisa de mestre. É o Clã do Mestre Gin, né? Gin Gin Walk, gastronomia asiática de mestre. Depois do sucesso do Golden Park 2, não perca neste final de semana o lançamento do Boulevard Praça Residencial. O único loteamento aberto com praça, futebol society, academia ao ar livre, playground e a 5 minutos do centro. Boulevard Praça Residencial. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais a partir de 250 metros em condições facilitadas. Plantão todos os dias no local, Avenida das Laranjeiras, 3000. Mais um empreendimento, Teixeira Osman. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londri Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Estamos de volta com o programa Militão e Militão. E continua lá no Armazém da Moda a Feira de Orquídeas. Até domingo, dia 13, sucesso total. É um armazém sempre trazendo
eventos interessantes para você aproveitar. E quero te dar uma outra sugestão. Você pode ir amanhã na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. E agora vamos tratar de um assunto interessante para você que mora em Londrina e paga a conta de água. E vamos conversar sobre esse assunto com Almir Rockenbach, que está aqui conosco. Nós vamos falar sobre a concessão do serviço de água e esgoto de Londrina, que está sob discussão. Boa noite, Almir. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. E aí, Almir, há 40 anos que a Sanepar é responsável pelo serviço de água e esgoto na cidade. Mas agora a concessão está sendo discutida, não é isso? Sim. Ela já vem de muito tempo sendo prorrogada por prazos muito curtos, né? E isso gera dúvida de todo lado, né? Tanto da Prefeitura como da Sanepar enquanto concessionária, porque esses prazos de curta duração podem até inibir, talvez tenha inibido, ou com certeza inibiu alguns investimentos que a Sanepar deveria ter feito em Londrina e não fez. É de medo de que o contrato não fosse prorrogado, fosse cortada do negócio. Fosse cortada do negócio, e certamente isso resultou em algum prejuízo. No que eu acho que a Sanepar tratou de defender os seus interesses, né? Isso por culpa da insegurança que sempre teve o município de Londrina de tratar dessa questão com a devida seriedade. Mas a Prefeitura agora estuda assinar um novo contrato com a Sanepar ou não? Ou está em outro caminho? É uma das hipóteses, né? O que aconteceu? O prefeito nomeou aí um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho foi composto dos secretários municipais. Dele participou Paulo Vale, que é o procurador-geral do município, participou o Daniel Perisson, que é o secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, o Paulo Arcoverde, que é secretário de Governo, o Rogério Carlos Dias, que é secretário de Gestão Pública, e o Carlos Gerinhas, que é um assessor executivo para projetos especiais na Prefeitura. Esse projeto foi encerrado. Já? Já. E foi levado ao prefeito, se eu não me engano, dia 8 desse mês, dia 8 de agosto. 2 de agosto. Recebeu esse trabalho. E o grupo apresentou 3 alternativas. Que são quais? E esse trabalho só tinha 3 alternativas a ser apresentado, não tinha mais nenhuma, né? Apresentou todas que eram possíveis, né? Então a resposta, se fosse numa prova, todas as alternativas estão corretas? Estão corretas, exatamente isso, né? Aí o que eles propuseram? Propuseram a renovação do contrato com a Sanepar. De outro lado, abriram espaço para a abertura de um processo de licitatório para uma nova empresa que venha participar da licitação. E, finalmente, falam também da municipalização do serviço de água e esgoto. Uma das 3 vai ter que ser, né? Fora isso não tem mais nada, né? Não dá para a própria água fazer sozinha o serviço, né? O que eu não vi na proposta por inteiro, eu não vi detalhes, especificações técnicas, entendeu? Que leve a uma conclusão antecipada em cima dessas sugestões. Certo. O que se tem aí, evidentemente, é que a Sanepar tem a melhor condição de continuar prestando esse serviço. Mas há que se rever aí algumas questões contratuais. Você acha que pode melhorar, é isso? Eu acho que pode, até deve, né? Isso não significa dizer que se houver uma nova licitação, se for municipalizado, se isso não deve melhorar o serviço. Não é nada disso. Só a Sanepar é possível? Teria a empresa em condições de fazer isso? Acho que ela tem os melhores instrumentos para fazer isso hoje. Certo. Agora, o prazo de concessão é daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos, como fica? Interrogação. Não está especificado. É sempre uma grande dúvida. Tudo vai depender do que esse contrato estiver contido. Quais são as cláusulas que regem essa nova concessão, né? Você, por exemplo, colocaria que cláusula importante, na sua opinião, que hoje não existe? Vamos imaginar do ponto de vista da municipalização. Certo. Que é uma possibilidade. Olhando para o processo de municipalização, surge uma dúvida. A dúvida é a seguinte: a Prefeitura teria condições, nesse momento, de fazer uma boa gestão dessa questão de água e esgoto na cidade? Outra dúvida.
Bom, se ela não tem essa condição, a prefeitura pode contratar uma gestora num processo de municipalização? Certo, isso Pode. é possível? É possível, claro que é. Ela pode contratar uma empresa especializada para que ela venha fazer a gestão que a prefeitura não tem condições de fazer. Pode ser feito. Agora, é muito importante 2 aspectos fundamentais que eu defendo. Que são quais? O primeiro seria o seguinte: no caso da municipalização e da contratação de uma empresa especializada para tocar o serviço de água e esgoto em Londrina, é preciso que haja no contrato uma cláusula de performance. Opa! O que é isso? A empresa contratada, dentro da cláusula de performance, se obriga a entregar um certo resultado de investimento e de bom atendimento e de tarifas. Essas 3 questões são muito importantes para o bem-estar do londrinense. Não apresentou o resultado, tira. Um abraço. Certo. Contrata-se outra. Essa é uma possibilidade. Acho que dentro do contrato com a Sanepar, essa cláusula de performance também deve ser... Porque hoje não existe, né? Hoje não existe. A Sanepar faz do jeito dela. Ela teria que estar obrigada a algumas coisas. Do ponto de vista da Sanepar, eu também acrescento uma questão a mais. Por exemplo, o Rio Tibagi está avisando há muitos anos, aqui ele veio. Ele veio para ajudar Londrina no seu desenvolvimento, e especialmente no desenvolvimento industrial. Certo. O que nós temos hoje? Nós temos uma crise de água no ABC Paulista e no ABC Caipira, que é aquela região de Campinas, Piracicaba, e no ABC... Que tem centenas de indústrias São Paulo. grandes. Isso. E, sobretudo, lá estão instaladas indústrias que demandam consumo intensivo de água. Quando você faz uma análise desse consumo intensivo, dependendo da atividade industrial, olhando para dentro da porteira, quer dizer, dentro do pátio, no chão da fábrica, o custo da água pode representar, na formação do custo dentro da fábrica, alguma coisa entre 18% e até 22%. Mas é muita coisa, hein? Dependendo das tarifas. Certo. É muito caro. Agora, nós que temos o Tibagi aí, e sabemos que a indústria precisa de água intensiva, e ela não quer água pura, não, ele quer água bruta. Bruta, sem tratamento. O tratamento ele faz. Certo. Ela se responde, ele quer água de graça. E essa gratuidade, essa possibilidade de gratuidade no fornecimento de água bruta para indústrias de consumo intensivo que veio se instalar em Londrina, é a última fronteira para o desenvolvimento industrial de Londrina. É verdade. É a última, não tem mais nada. Aí é um fator competitivo, uma vantagem grande, né? Grande, uma vantagem competitiva sem precedentes, que nunca foi pensado em Londrina. E eu acho que nós temos que aproveitar isso. No entanto, esse grupo aí que foi estudar o negócio não pensou isso. Eu acho que eu não vi isso no projeto, entendeu? Na parte que li do projeto, não vi essa citação. Agora, essa questão de ter uma cláusula de performance com obrigatoriedade de alguns quesitos que interessem o povo de Londrina, especialmente do desenvolvimento industrial, não podemos deixar de fora. É verdade. Não podemos deixar de fora. Estou até pedindo aos senhores vereadores que pensem muito nessa questão, porque o projeto vai passar por uma decisão da Câmara. Eles podem senhores incluir, vereadores, né? Tenham juízo. Inclusive, Almir, há um movimento chamado Novo Estado, coletando assinaturas para propondo um plebiscito, não é isso? E acho que eles são a favor até da municipalização. O manifesto me parece que foi nessa direção, sim. Certo. Eu vi que, ao que me parece, e pelo que li, que o prefeito Kiref é contra a ideia do plebiscito. Não gosta de ser contrariado? Parece que não. Agora, eu quero dizer o seguinte, a Constituição de 88 assegura a soberania popular e a sua manifestação, a manifestação soberana do povo, nessas questões, especialmente através de plebiscito. Se a Constituição assegura esse fundamento constitucional e ele é basilar no Estado democrático de direito, não dá para ser contra, não. Prefeito. Vamos fazer o plebiscito. Fica na sua, cara. Decida com o povo de Londrina. É verdade. Você foi eleito por ele. É verdade.
E aí, inclusive, você está defendendo que se coloque, pode até se colocar junto aí, a questão da criação de um distrito industrial de Londrina perto do Rio Tibagi. Eu já defendi isso aqui. É verdade. Já defendemos isso aqui. Na época que São Paulo estava ainda com mais problema de água. E está com problema de água e vai continuar com problema de água durante muito tempo, né? Já falamos sobre isso. A margem do Rio Tibagi tem ali um terreno que, ao que me parece, dá para se construir ali um excelente distrito industrial para instalação de indústrias com a especificidade de que sejam elas demandantes de consumo de água intensivo. Certo. Significa grande quantidade de água. Grande quantidade. Essas indústrias que estão com dificuldade no ABC Paulista e no ABC Caipira é que nós devemos atrair para Londrina e entregar para ela água a custo zero, água bruta a custo zero. É só fazer o bombeamento do Tibagi ali no tanque que elas determinarem. Custo zero. Que na verdade não é zero, você passa a ter uma série de renda adicional a isso, claro, a essas indústrias, né? Porque você passa a ter mais emprego, mais produto agregado, produto de valor agregado, e Londrina passa a ter o desenvolvimento industrial que merece e que precisamos partir para essa direção. Exatamente. Porque... É o Rio Tibagi, é a salvação da lavoura. Porque se for por qualquer outro fator, logística, de estrada, Londrina perde para Ponta Grossa, perde para Maringá, perde para Curitiba. Com mão de obra especializada também, está com problema? Também sério, perde. Nós teríamos problema. Não é? Não consegue. Não consegue. Então tem que ter alguma coisa diferente aí. Eu também, eu sou a favor do plebiscito. E vou lá votar no dia, não vou viajar não, como muita gente faz. E eu votaria pela municipalização do serviço, porque em Ibiporã é municipal. E funciona bem. O problema de ser municipal, ser estadual, ser de uma empresa privada, depende da qualidade do contrato de concessão. É esse contrato que lhe diz se é interessante ou não é interessante. No processo de municipalização, sempre que fazemos análise sobre municipalizados ou não, o que observamos é que a tarifa de água é sempre menor. O custo médio per capita em Ibiporã é de R$10. Aqui em Londrina deve estar entre 25 e 32. É bem mais caro, né? Eu sei, pela minha conta. O dinheiro do londrinense e de quem mora em Ibiporã, me parece que é o mesmo, né? É o mesmo dinheiro. É o mesmo dinheiro, não é dinheiro diferente lá, né? Eles não operam com dinheiro de Ibiporã, que vale mais que o nosso, é mesmo? Fora o fato que a Sanepar, boa parte da grana que ela arrecada aqui, ela leva embora. Leva embora. E levou com alguma razão. Certo. Porque como o contrato era de curto prazo, ela certamente evitou fazer financiamento. Entendi. Porque ela não sabia o que vinha depois da manhã. Para não tomar um prejuízo daqui. Para não tomar um prejuízo maior. Então ela retirou o dinheiro daqui e investiu em outros municípios. A culpa é exclusiva da Sanepar? Não é não. É da má gestão do município de Londrina, que tem uma característica de ser mal administrado durante muito tempo, né? É verdade. Eu diria que já estamos aí com a má gestão há mais de 20 anos. Lamentavelmente é isso que ocorreu. Agora há um fator. O diretor comercial da Sanepar é o Antônio Carlos Bellinati, que é daqui. Né? Que nessa hora também pode ser, né? Alguém pode telefonar, Antônio Carlos, você que vai assinar a outra parte do contrato aí, põe no contrato a água custo zero para a indústria, né? Água bruta custo zero. O que custa? Eu acho que isso é de fundamental importância. Eu não vejo outra Não é só o Alexandre Kiref, tem o Antônio Carlos, que é diretor comercial da Sanepar. Então, está na hora de também mostrar que veio lá, né? E, sobretudo, os vereadores, porque a decisão passa pela Câmara. Passa por eles. Então tem que, carimbinho lá. É verdade. Botar o carimbinho da água custo zero. Eu estou vendo aqui que de esgoto, quanto falta? Um minuto? De esgoto, Londrina até que tem uma cobertura razoável, 90,5%, né, Almir? Ela está aí entre as 10 melhores cidades com cobertura de rede de esgoto. Certo. Entre as 10 melhores do Brasil. Mas esses 10% ainda significa que nós temos região aqui, bairro aqui, que não tem esgoto tratado. Temos alguma região. Inclusive, houve uma decisão judicial para que isso fosse a 100%. Já houve uma decisão. É só cumprir. Está descumprida. Almir Roquembar, muito obrigado, grande abraço para você. Um grande abraço, Marcelo, até a próxima, boa noite a todos. Ok, boa noite para todos, até amanhã.